Olá, galera do Super A Prova. Aqui é a Priscila, professora de Sociologia. E hoje nós vamos resolver um exercício relacionado à aula de etnocentrismo e alteridade. Que acabamos, de ver, a aula corresponde à aula 4, do nosso conjunto de aulas que nós vamos estar aí percorrendo durante esse bloco. Mas vamos lá. Esse exercício que nós vamos resolver faz parte do Enem 2015. A prova está disponível aqui nesse link. Vocês podem acessar a prova na íntegra, identificar a questão. E antes da gente analisar o enunciado, analisar o texto motivador, vamos primeiro identificar o que o comando da questão está pedindo para nós. Muito importante, antes de nós nos direcionarmos ao texto, irmos ao comando, vai ser isso daqui, e identificar aquilo que o comando está pedindo, para nós não nos perdermos no texto, tudo bem? Vamos lá. A observação do cronista português Pedro de Magalhães de Gândavo, em 1576, sobre a ausência das letras F, L e R na língua mencionada, demonstra a. Então, nós temos que buscar no texto o que esse cronista fala sobre a ausência dessas letras, F, L e R. Então, vamos ao texto. A língua de que usam, por toda a costa, carece de 3 letras. Convenha saber que não se acha nela F, nem L, nem R. Coisa digna de espanto, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei. E essa maneira vivem desordenadamente, sem terem, além disto, conta, nem peso, nem medida. Então, o cronista português Pedro de Magalhães Gândavo está apontando o seguinte, que ele não encontra nessa língua que usam por toda a costa as letras F, L e R. E ele se espanta, então ele tem o quê? Uma atitude de um choque cultural. Ele vai ter um choque ao se deparar com essa língua que não tem essas letras, F, L e R. Porque assim não tem fé, nem lei, nem rei. O que esses elementos fazem parte? Do sistema cultural do português Pedro de Magalhães Gândavo. Que não se tem fé, lá, qual é o sistema cultural? É fortemente o cristianismo nesse contexto. O cristianismo ele é enfático nesse momento histórico. Não tem lei, nem rei. Então, temos também uma monarquia instaurada. Então, nós observamos o seguinte, ele estranha a língua, coisa digna de espanto, ele estranha essa língua porque não faz parte do repertório cultural dele. Não tem fé, nem lei, nem rei. Então, ele está achando o quê? Estão vivendo desordenadamente. Ele está estranhando a forma como essas pessoas produzem e reproduzem a sua vida. E está o quê? Atribuindo um valor. Porque se não tem fé, nem lei, nem rei, significa que eles estão vivendo num caos. E não é bem assim, certo? Que nós vimos aí com a aula de etnocentrismo e alteridade. Então, vamos ver aí, voltar, na verdade, ao comando e ver o que está pedindo nessa questão. A observação do cronista português Pedro de Magalhães Gândavo, em 1576, sobre a ausência das letras F, L e R na língua mencionada, demonstra a simplicidade da organização social das tribos brasileiras. Não, ele não está falando de simplicidade nem complexidade. Ele mencionou uma organização desordenada, uma desorganização, na verdade. Então, ele não está falando de complexidade e simplicidade. Está falando que não há organização, quase. Então, não vai ser essa questão. B. Dominação portuguesa imposta aos índios no início da colonização. Ele não está falando de uma imposição, por exemplo, aos indígenas da língua utilizada em Portugal. Ele não está falando nisso. O que o texto está demonstrando é o seguinte, o estranhamento, o choque cultural que o cronista está tendo ao chegar ao Brasil, ao chegar à costa e não reconhecer aquelas letras na língua utilizada pelos nativos. Então, não está falando de dominação portuguesa o texto. Tudo bem, gente? C. Superioridade da sociedade europeia em relação à indígena. Por mais que quando ele usa o desordenadamente, ele remeta a essa noção de que o sistema cultural europeu, português, seja mais organizado e melhor na sua visão em relação ao dos indígenas, dos nativos, ele no texto não está apontando isso diretamente, não está falando que há uma superioridade
da sociedade europeia em relação à indígena. Está apresentando é o quê? O choque cultural. Ao contato ali, o estranhamento que está sendo gerado naquele choque de culturas, tudo bem? D. A incompreensão dos valores socioculturais indígenas pelos portugueses. Vamos suspender essa daqui para a próxima. E. Dificuldade experimentada pelos portugueses no aprendizado da língua nativa. Também não está falando que ele estava com dificuldade em aprender. O texto está mostrando o quê? O estranhamento do cronista com a língua falada na costa brasileira quando ele chega aqui. Então, não vai ser da dificuldade. Então, só serve o quê? A D. Incompreensão dos valores socioculturais indígenas pelos portugueses. Porque o que o texto está remetendo? Ao choque cultural. Ele não está compreendendo porque nesse sistema cultural não tem FLR, não tem fé, nem lei, nem rei. Elementos que fazem parte da cultura europeia. Então, isso vai ser a chave, né, aquilo que o texto está trazendo de central. Então, a alternativa D vai ser a correta e aqui está a resolução para caso vocês não queiram aprofundar os seus estudos, queiram fazer um estudo mais individual. Nessa questão, é necessário que você, estudante, compreenda que não se deve julgar outras culturas a partir do padrão cultural no qual fomos formados, ou seja, compreender e operacionalizar o conceito de etnocentrismo. Dessa maneira, o texto, ao apontar que não existe R de rei no linguajar nativo, está supervalorizando a cultura branca europeia, bem como sua estrutura social, em detrimento de uma inferiorização da cultura indígena. Então, o que nós vemos? Que se exige dessa questão? Que vocês compreendam o conceito de etnocentrismo, de alteridade, identifiquem esses elementos no texto, para que vocês possam resolver a questão de forma correta. Ficamos por aqui nessa aula, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula sobre a temática ainda da cultura. Até mais, gente!